Essa história, em particular, aconteceu quando eu estava na Força Aérea e estacionado na Louisiana. Não vou mencionar o nome da base, mas tenho certeza de que muitas pessoas por aí saberão qual é, uma vez que eu mencionar alguns dos detalhes da história. Essa história aconteceu alguns anos depois que fui estacionado lá. Eu cheguei a essa base pela primeira vez em 2006, e ao chegar, eu, junto com muitas outras tropas novas, fomos recebidos com muitas histórias de terror diferentes. Havia histórias sobre um homem de cartola que caminhava por uma estrada de terra longa, escura e estreita, nos arredores de uma área de armazenamento. Havia outra história sobre um homem louco que foi atropelado por um carro de patrulha e correu para o bosque ao lado do mesmo lugar. Mas minha história está relacionada a uma história separada que me foi contada. Foi na minha segunda noite de turno, pelo que me lembro. Eu estava postado com um aviador que estava lá há vários anos. Ele me contou sobre uma garotinha que estava visitando seu pai quando a área de armazenamento em que estávamos trabalhando estava sendo construída, bem antes do nosso tempo. A história dizia que essa garotinha estava brincando em algumas das estruturas enquanto seu pai trabalhava, mas caiu para a morte ao escorregar da borda no topo da própria estrutura. A maior parte da história não fazia sentido para mim na época, mas independentemente do fato, ainda me assustava muito. Para piorar, o aviador me levou ao exato lugar onde a suposta história aconteceu. Ele desligou o motor e a música, enquanto ficamos sentados em silêncio. Ele me assustou algumas vezes, mas nada aconteceu. Agora pule para cerca de 3 anos depois. Eu estava escalado para trabalhar naquele ponto específico da base naquela noite. Lembre-se de que já havia visitado o local por anos, mas a essa altura, a área de armazenamento havia sido completamente fechada, exceto por algumas áreas menores que exigiam que fizéssemos patrulhas físicas e verificações. O turno em si começou de forma bastante ruim. Meu Alfa, também conhecido como parceiro, e eu fomos designados para um caminhão de gado para fazer essa patrulha, já que nosso veículo normal estava na oficina para manutenção. Sim, não estou brincando. Um caminhão de gado. Sei que essa parte não parece muito importante para a história no momento, mas ela se encaixará na história, eventualmente. Então, para economizar tempo, vamos pular algumas horas. Estávamos programados para fazer 3 verificações aleatórias da instalação de armazenamento naquela noite, e já havíamos completado 2 das 3 anteriores sem problemas. Por volta das 4 da manhã, decidimos fazer nossa última verificação, já que todos os caras da manutenção haviam ido para casa naquela noite. Nesta área, a única maneira de acessá-la era com 2 portões muito grandes separados, que demoravam uma eternidade para abrir. Nós entramos, trancamos os portões atrás de nós e continuamos em nosso caminho. Meu Alfa estava dirigindo durante essa verificação e eu era o observador que usava a lanterna para verificar a fechadura em cada estrutura. Um detalhe importante que deixei de fora, que pode ser necessário aqui, é que a história da garotinha aconteceu em uma estrada dentro da área de armazenamento, que chamávamos de Rua Eco. A essa altura, tudo estava bem e havíamos terminado nossas rondas. Meu Alfa faz a última curva na Rua Eco. Estávamos conversando bastante durante a maior parte da noite e estávamos apenas conversando quando senti uma sensação estranha. Algo parecia diferente, mas não conseguia identificar o que era. Estávamos mais ou menos no meio da estrada quando as coisas se tornaram quase completamente e assustadoramente silenciosas. Mesmo o barulho do nosso caminhão de gado e o leve som do rádio pareciam ficar menos audíveis. À medida que nos aproximávamos da estrutura da minha história anterior, e preciso enfatizar neste ponto que até mesmo contar ou digitar essa parte ainda me dá um arrepio na espinha e faz meus olhos lacrimejarem de medo, mas à medida que nos aproximávamos da estrutura em si, virei minha cabeça para fora da janela oposta à estrutura e pelo meu ouvido esquerdo ouvi um som que quase me fez mijar de medo. Era o som de uma pessoa gemendo ou gemendo de angústia, meio que como o gemido da garota do filme O Grito. Sim, estou falando sério. O gemido suave e assustador começou a ecoar dentro da cabine do caminhão entre nós dois e no vazio escuro do meio do mar. Senti meu sangue gelar e rapidamente virei-me para meu Alfa e gritei: "Cara, para com isso!" Meu Alfa virou-se para mim com uma expressão confusa no rosto. Nesse ponto, ele começa a tirar o pé do acelerador e pergunta: "Estou indo muito rápido?" Eu permaneci em silêncio por um momento, com minha mão em um gesto de pausa, e escutei. Ouvi o som novamente. Meu parceiro interrompeu e perguntou: "O que há de errado?" Eu rapidamente desliguei a música sem dizer nada a princípio, e então sussurrei para ele: "Você está ouvindo isso?" Ele parou o caminhão em confusão e ouviu atentamente. Foi quase completamente silencioso por um segundo ou dois, quando ambos ouvimos aquele longo gemido arrepiante de uma mulher.
Isso ecoou em meus ouvidos. Soou como se alguém estivesse lutando para respirar e respirando fundo, enquanto alguém estava tentando estrangulá-los. O som era além de aterrorizante, e o fato de que eu não era o único a ouvi-lo só tornava isso uma experiência ainda mais assustadora. Encontrei-me começando a fazer-lhe minha pergunta original novamente, mas ele rapidamente interrompeu e disse com um forte tom de medo na voz: "O que diabos é isso?" Nós estupidamente esperamos para ver se conseguíamos ouvir de novo. O barulho dos portões na traseira do caminhão era facilmente ouvido e reconhecido, pois fazia um tipo de ruído metálico, e o motor a diesel tinha aquele típico ronco. Mas entre os dois barulhos, ouvimos novamente pela última vez aquele gemido. Soou ainda mais alto, mas dessa vez parecia que vinha tanto de dentro quanto de fora do caminhão, como se estivéssemos sendo cercados por quem quer que estivesse fazendo aquele barulho de angústia. Sem dizer uma palavra, meu Alfa colocou o caminhão em movimento e saiu rapidamente daquela rua, mais rápido do que jamais havia ido em qualquer outra rua de toda a base. Ele quase capotou o caminhão ao fazer uma curva, mas isso não nos incomodou nem um pouco. Estávamos em um acordo silencioso de que queríamos sair dali rapidamente. Chegamos aos dois portões novamente e eu saltei do caminhão o mais rápido que pude. Meu Alfa vigiou minhas costas enquanto eu abria rapidamente ambos os portões. Ele pulou de volta no banco do motorista, saiu rapidamente e esperou que eu fechasse ambos os portões também. Assim que completamos essa tarefa, voltamos rapidamente para a parte principal da base e pedimos para nos encontrar com nosso chefe de turno para contar o que havia acontecido. Quando finalmente nos encontramos com ele, esperávamos que ele achasse que estávamos cheios de merda ou que tínhamos imaginado tudo, já que era tão tarde no nosso turno de 12 horas e estávamos cansados. Mas lembro-me claramente dele dizendo para nós dois: "Eu acredito completamente em vocês. Na verdade, algo parecido aconteceu comigo 2 vezes, uma vez naquele mesmo lugar e outra naquele prédio atrás de vocês, enquanto ele apontava para a nossa prisão. Novamente, sei que isso parece completamente clichê com aquele gemido semelhante ao do filme O Grito que ouvimos, mas honestamente aconteceu e ainda me dá arrepios toda vez que conto isso. Voltei a essa área de armazenamento apenas uma vez depois disso, mas nunca voltei àquela rua novamente e nunca fui depois de escurecer." Eu não contei minha história para muitas pessoas, exceto para minha esposa e alguns amigos próximos. Isso aconteceu enquanto eu estava estacionado no exército como operador de rádio durante a Guerra do Vietnã, e eu não esqueci até hoje. Eu era um jovem recruta recém-draftado do ensino médio e não sabia muito sobre a guerra. Eu não tinha ideia do que estava me metendo ou pelo que era tudo isso, mas o que eu sabia era que tinha um dever para com meus companheiros de serviço. Chegamos numa sexta-feira à noite e fomos carregados em muitos ônibus para sermos levados aos nossos alojamentos. O ar estava muito úmido e o solo estava encharcado devido a uma tempestade que havia acabado de passar pela área. Lembro-me vividamente da viagem e de como cheirava a esgoto. Minha primeira noite foi tranquila e sem incidentes, mas todos sentimos a atmosfera tensa enquanto nossos sargentos de treinamento nos provocavam com histórias. Durante o treinamento básico, lembro-me da meia-lua logo acima da minha cabeça, que ficava aparecendo entre as nuvens, e todos nós estávamos sentados por aí contando piadas. Eu era mais um cara técnico e não tinha muito talento para comédia, então só fiquei ouvindo. Meu dever era gerenciar as comunicações entre minha unidade e todos os outros caras, para que todos soubessem o que estava acontecendo em todos os lugares. Eu carregava uma caixa nas costas, que era o tamanho dos dispositivos de rádio na época, além de muito mais equipamento e suprimentos. Fui rapidamente designado para uma unidade muito unida que havia acabado de perder seu operador de comunicações para uma mina terrestre. E lembro-me da primeira vez que fizemos contato com o inimigo. Foi a coisa mais barulhenta que já ouvi. Estávamos em uma parte densa da selva e não conseguíamos ver o inimigo de jeito nenhum, mas rapidamente nos abaixamos assim que começaram a atirar em nós e respondemos com tiros na direção geral deles. O caos parecia durar para sempre e provavelmente cessamos fogo após alguns minutos. Avançamos para nos aproximar do inimigo e garantir a área, e foi a primeira vez que vi o inimigo de perto. Lá estavam eles, 3 soldados Vietcongues mortos, deitados em uma poça de seu próprio sangue. Eu não podia acreditar que estava olhando para 3 seres humanos que estavam vivos momentos atrás. Jovens que talvez tivessem irmãs ou irmãos e pais. Eles provavelmente estavam apenas relaxando momentos antes de chegarmos. E aqui estamos nós, momentos depois, olhando para seus corpos imóveis. Mas devo dizer que me senti justificado, porque eles eram o inimigo, e eles teriam estado sobre nossos corpos mortos em vez disso.
Alguns dias depois, fomos designados para um local diferente, que teve um número maior de baixas. Eu precisava de mais apoio, me acostumei com a violência e vi muitos de nossos jovens morrerem dolorosamente. Um dia fui informado pelo meu suboficial que alguém queria falar comigo. Fui recebido por um homem mais velho, na casa dos 50 anos, que parecia totalmente deslocado. Sua postura era calculada e previsível, e até meu comandante parecia ter se tornado um bajulador na frente dele. Ele se apresentou como Frederick Douglass, um oficial de inteligência estacionado nas proximidades, e que eu seria designado a ele como operador de rádio para sua unidade. Eu gostava da minha unidade e queria ficar com eles, mas ordens são ordens e eu não tinha escolha. Então embarquei no helicóptero e fui com ele. Pousamos em uma área densamente arborizada, próxima a algumas cabanas Vietcongues. Era uma área fortemente construída pelo inimigo, e eu conseguia imaginar a luta que deve ter ocorrido ali. Havia alguns caras com máscaras de gás e outros parados por perto, mas eles não pareciam me notar ou se importar que eu estivesse lá. Era uma atmosfera muito estranha que não parecia certa. Esses caras não agiam como soldados normais, e definitivamente não tinham o olhar de medo nos olhos, como a maioria de nós. Eu até tentei conversar com alguns deles, mas tudo o que recebi foi um olhar estranho e sem emoção, como se estivessem infectados com algo. O que quer que fosse, todos eles tinham, e isso me fez sentir muito desconfortável. O oficial Douglass e eu entramos em uma das cabanas menores e me disseram para ficar lá até que alguém viesse me buscar. Eu deveria ter ficado lá e esperado, mas estava muito curioso e apreensivo para relaxar. Então fui até a tenda principal e dei uma espiada dentro. O que vi fez meu estômago cair como nunca antes. Em uma mesa improvisada estavam 6 recipientes turvos, cada um com uma cabeça de um guerrilheiro dentro, com vários tubos e fios saindo delas. Um líquido verde parecia reagir com as cabeças, enquanto suas bocas e olhos tremiam como se estivessem meio vivos. De repente, senti uma mão agarrar meu ombro. Era o oficial de inteligência Douglass, e ele parecia muito chateado. Perguntei timidamente o que eles estavam fazendo ali, mas ele disse irritado que eu não deveria ter entrado lá e me mandou de volta para minha cabana. Devemos ter sido atacados ou algo assim, porque acordei um dia depois na triagem, com várias costelas quebradas e uma clavícula fraturada, sem memória de nada que aconteceu logo depois disso. Nunca mais vi o oficial Frederick Douglass ou aqueles soldados durante meu tempo lá. E muitas vezes me pergunto o que aqueles caras estavam fazendo lá. Talvez estivessem tentando reunir inteligência de soldados inimigos mortos ou algo assim. De qualquer forma, foi uma experiência estranha que nunca esquecerei. Todos os nomes na história serão alterados e todas as localizações serão omitidas. Essa experiência me deixou muito paranoico de várias maneiras. Era tarde da noite e eu podia sentir a batida do meu coração dentro do peito enquanto nosso veículo blindado saía da estrada de cascalho, avançando pelo denso matagal. Haviam-se passado semanas desde que a unidade Bravo havia ficado em silêncio, desaparecendo como uma fumaça em um dia de vento. O pedido de socorro havia instalado em nossos comunicadores mais cedo, um sinal inesperado de vida de nossos camaradas desaparecidos há muito tempo. Mas o que me assombrava mais do que seu reaparecimento repentino era o conteúdo da mensagem deles. Uma sequência críptica de números repetindo sem parar. Sargento Davis, você tem certeza de que este é o lugar? Perguntei pelo rádio, cortando o silêncio que havia se instalado sobre nossa equipe. É o que o comando confirmou. Preparem-se, respondeu Davis enquanto nosso veículo parava. A névoa densa parecia piorar. Desembarcamos no desconhecido, o silêncio da base abandonada ficando cada vez mais inquietante. Os edifícios estavam como cascas ocadas, com janelas quebradas e portas entreabertas. Uma cidade viva até poucas semanas atrás, agora apenas uma cidade fantasma. Davis nos ordenou em um sussurro para ficarmos alertas enquanto avançávamos. Nossas botas esmagavam vidros quebrados e detritos. Sinais de uma luta estavam por toda parte. Móveis revirados, trapos ensanguentados e munição espalhada pelo chão, pintando um quadro do caos que havia ocorrido ali recentemente. A base, outrora um centro movimentado de atividade militar, estava agora assustadoramente silenciosa, exceto por nossas respirações superficiais e o distante choro ecoante da transmissão dos números. À medida que nos aproximávamos do centro de comando, a transmissão ficava mais alta, um cântico constante que parecia penetrar em minha mente, seu significado tão evasivo quanto as sombras na névoa que nos cercava. Entrando no centro de comando, encontramos tudo abandonado, o ar estagnado, a única luz vindo dos consoles piscando. Os alto-falantes do rádio estalavam com estática, repetindo a sequência várias vezes em uma voz monótona. 5, 8, 2, 4, 7, 5, 8, 2, 4, 7.
O que isso significa? Sussurrou a Cabo Lee, com os olhos arregalados enquanto examinava a sala. O comandante Haskins poderia saber, disse Davis. O comandante Haskins era o líder da unidade que havia desaparecido junto com sua equipe. Continuamos nossa busca pela base deserta, na esperança de encontrar uma pista, um sobrevivente, qualquer coisa, mas foi o laboratório que mudou tudo. A porta estava entreaberta, pendurada em suas dobradiças, como se tivesse sido forçada. Dentro, o ar estava espesso com o cheiro de decomposição e produtos químicos. Frascos quebrados e equipamentos revirados eram sinais de atividade interrompida abruptamente. E então nós os vimos, corpos, membros da unidade Bravo, ou o que restava deles, espalhados pelo chão, com as faces contorcidas em expressões de terror. Foi um massacre, mas a causa era desconhecida. Sem ferimentos de bala, sem sinais de luta em seus restos. Então Lee apontou para um canto da sala. Lá, em meio a uma pilha de notas de pesquisa e experimentos abandonados às pressas, estava o corpo do comandante Haskins. Em sua mão rígida e sem vida, havia um bloco de notas com os números 5, 8, 2, 4, 7 escritos em uma caligrafia trêmula, seguidos por uma única frase arrepiante. Eles estão vindo para nós. A revelação nos atingiu como um golpe físico, as implicações de suas palavras se desenrolando em milhões de perguntas sem respostas. Quem estava vindo para eles? Esse pedido de socorro não era um sinal de esperança, mas um aviso. Foi então que a realidade de nossa situação caiu sobre nós. O isolamento, o silêncio assustador, quebrado apenas por aquela sequência implacável de números. Não éramos os resgatadores, éramos as próximas vítimas. O pânico se instalou enquanto a base parecia fechar-se sobre nós. A névoa lá fora parecia engrossar. Nossa única escolha era fugir. Corremos, tropeçando na névoa, guiados pela luz distante de nosso veículo. Os números continuavam a ecoar em minha mente, um cântico que parecia nos seguir, sussurrando pela névoa. Assim que o veículo surgiu à vista, uma sombra emergiu da névoa. Um arrepio mais frio que a própria morte subiu pela minha espinha enquanto o estranho, envolto em sombras, se movia em nossa direção. Precisamos ir agora! O grito de Davis me trouxe de volta à realidade, a urgência em sua voz refletindo um medo primal dentro de mim. Nosso treinamento nos preparou para muitos tipos diferentes de inimigos, mas não fazíamos ideia do que estávamos lidando aqui. Nós nos apressamos para dentro do veículo, as mãos de Lee tremiam enquanto ela operava as comunicações. Com medo óbvio e tremor na voz, ela disse: "Aqui é a unidade Alpha chamando o comando. Mayday! Mayday! Precisamos de extração imediata da Zona Bravo, cópia." O rádio estalou, os números interrompendo seu pedido de ajuda. 5, 8, 2, 4, 7. Não conseguia me livrar da sensação de que aqueles números continham algum tipo de significado sobre o que havíamos descoberto. À medida que a base desaparecia na distância, engolida pela névoa, também desaparecia a pessoa que emergira das sombras da névoa. Mas o terror que inspirava permanecia enquanto corríamos em direção a um futuro incerto. Davis quebrou o silêncio e disse: "Não podemos deixar isso terminar aqui. Precisamos descobrir o que esses números significam e o que aconteceu com a unidade Bravo." Eu não queria nada mais do que descobrir essas coisas também. Senti que devíamos isso a eles, pensando nos corpos retorcidos e sem vida que deixamos para trás. À medida que a primeira luz do amanhecer começava a penetrar a escuridão, senti uma determinação sombria se apoderar de mim. Havíamos sobrevivido à noite, mas a verdadeira batalha parecia estar apenas começando. Armados apenas com uma sequência de números e as memórias assustadoras do que havíamos testemunhado, o mistério daqueles números e os horrores do que poderia ter acontecido à unidade Bravo permanecem um mistério que continua me assombrando. Tenho certeza de que assombra todos da minha unidade. Os horrores daquela base foram apenas um capítulo em uma história muito maior e mais aterrorizante do que qualquer um de nós poderia imaginar.